Boa noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers para você. E, como sempre, eu vou pedir para você compartilhar este vídeo com quem você puder, assina o canal, dá joinha, escreva comentário, que a gente precisa muito da sua audiência. Por quê? Porque hoje, como sempre, eu tenho um convidado especialíssimo. Um convidado muito, muito querido, com uma longa história no setor automotivo. Eu vou começar a ler a biografia dele aqui, mas eu vou começar pelo fim, porque é muita coisa, então eu não posso gastar o podcast todo falando dele só aqui na biografia, né? Então ele é engenheiro de produção formado pela Politécnica da USP com MBA pela Michigan University. Já foi eleito entre os 20 maiores influentes de marketing do Brasil e teve premiações, Leão de Prata em Cannes, Prêmio Autodata, melhor gestão da indústria automotiva. É muita coisa, gente. O principal que eu acho que é legal, ele lançou uma marca chinesa no país e a marca faz sucesso, não foi embora, nada disso, está fazendo sucesso. Né? Então isso é uma coisa muito legal. E ele trabalhou em grandes OEMs, fabricantes como Ford, a PSA e a GWM. Oswaldo Ramos, muito obrigado por estar aqui. É um prazer ter você no The Dealers, é uma honra. Obrigado mesmo, viu? Na verdade, a honra é minha de ter sido convidado. Fiquei muito feliz. Que a gente vem assistindo esses episódios aqui do The Dealers, né? E a gente fica se imaginando num podcast tão gostoso de quem tem bagagem de indústria automobilística, né? Onde se fala coisas muito bacanas. Hoje tem tanta gente falando tanta coisa, tanto podcast. Então, para mim é um privilégio estar aqui, é uma honra. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado, Caporal. Eu que agradeço. E vamos ver o que a gente pode compartilhar em toda essa visão e experiência desse mundo em transformação aqui que nós vamos vivendo, né? Muito bom, muito bom. E como é que a sua história começou no setor? Na verdade, minha história começou quando eu estava no berço e tinham vários brinquedos, eu só queria brincar com um Fusca e um Mustang que tinha. E minha mãe falava, essa criança não adianta comprar outra coisa para ele. Bola, essas coisas. Não, bola eu jogava, futebol, sou corintiano fanático, sempre gostei muito de futebol. Mas carro sempre foi, desde muito criança, a minha paixão. E o primeiro momento que eu lembro, assim, ele vai ter aí uns 6 anos de idade, eu gostava de comprar a revista Placar e a revista Quatro Rodas. Aí meu pai chegou na banca de jornal e falou, não, ou uma ou outra, não dá dinheiro para comprar as duas, você escolhe uma das duas. Eu tive que ficar olhando. E você é de São Paulo? Eu sou de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Pertinho da GM. Pertinho da GM. Nasci do lado Avenida da GM. Goiás, número... E me imaginava trabalhando na GM, inclusive. Porque toda a minha família, tios, todo mundo, uma família operária do ABC, né? E meu pai sempre trabalhou em empresas também, mas meu pai estava na área de recursos humanos. E quando ele me deu essa direito de escolha, eu olhei e falei, 4 rodas. Até hoje, se você chegar na minha sala, da minha casa... Essas 4 rodas que depois eu ganhei desde a década de 60, né? A coleção inteira de 4 rodas. Olha que legal. É decoração da minha sala. Já fui entrevistado na 4 rodas por causa disso. Então, minha adolescência... Depois a gente fala dessa entrevista, tá? Muito, muito. Eu sempre, na minha adolescência, ficava... Eu não sabia o que eu fazia, mas eu fazia planejamento de produto. Eu sou desses caras que hoje em dia não tinha internet na época, né? Não. Esse povo falando, esse cara tá fazendo tudo errado. Tinha que lançar o carro assim, assim, assado, né? Ia estudar, lia... Então, assim, eu tenho uma bagagem, né, de indústria automobilística brasileira, eu sou apaixonado dos carros brasileiros, sempre tivemos Opala e Chevette em casa, fui criado assim. Eu vi quando você viu os nomes das salas aqui, você falou, não é possível. Não, era meu sonho. Como é que você achou isso? Tá faltando uma sala, viu? Santa Matilde. S4.1 da Pompeia Veículos. Movido a Scott. Movido a Scott. Grande Assis, né? Cara, era uma história de uma indústria de heróis, né? Que faziam os carros brasileiros nacionais em cima da mecânica do importado. E carros muito bacanas, com vida, com alma, né? A gente foi vivendo tudo isso. Aí eu gostava de uma série de coisas da minha vida, mas eu era bom em matemática, era bom em física. Então, natural que eu fosse engenheiro, né? Pelas matérias que eu ia bem. E meu pai, como eu disse, ele começou, né, nessas empresas, de baixo, né, de uma empresa de alumínio em São Caetano do Sul, e foi progredindo. Ele trabalhou dos 14 aos 64 anos de idade na mesma empresa, quase 50 anos. Isso não existe mais. Não existe. E ele virou diretor de recursos humanos na América do Sul, dessa empresa, uma multinacional canadense. E ele falava para mim várias coisas
que eu me lembro, parece aquele filme do Kung Fu, Sei. que o mestre fala e o gafanhoto vai lembrando. Kit Carradine. Lembra do Kit Carradine? Exatamente. E uma das coisas é, não trabalhe a vida inteira numa empresa só. Eu fiquei 30 anos na Ford, mas uma hora eu lembrei dele e fui viver a vida fora. E várias coisas eu fui, inclusive a visão de ser um pouco mais generalista, não ser só um engenheiro técnico. Então, eu já fui para fazer faculdade pensando em ser engenheiro, pensando em começar por área técnica, mas depois fazer um MBA e ir para a área comercial. Ir para marketing, que era o meu desejo, o marketing de automóveis. Era o desejo do garoto de 17 anos. E fiz faculdade de engenharia de produção, né, que é ligada à manufatura. Quando eu estava procurando estágio, eu me inscrevi em todas as montadoras, só que a fábrica da Fiat era lá em Betim. Só tinha escritório comercial aqui em São Paulo, mas eu fui atrás da Fiat também na época. Era apaixonado na GM, me inscrevi, fui muito bem nos exames, fiz várias entrevistas ali, passei várias etapas da GM. Mas foi trabalhar em São Bernardo? Não, chegou era Auto Latina, era a fusão, né? E aí? E eu cheguei numa entrevista que estamparam assim, o nome Auto Latina e tinha o logo da Ford e o logo da Volkswagen no papel timbrado. Falei, escolhe uma das duas. Falei, bom, falo inglês, me manda para Ford, né? E para lá eu fui. Foi muito louco isso, porque eu estava viajando em Florianópolis. Liguei para casa de um orelhão. A minha mãe falou, a Ford está te chamando. Eu falei, não, amanhã é a GM. Fazia um ano que eu tinha feito entrevista na Ford. Olha um ano. Só. E eu fui chamado pela Ford na segunda-feira e pela GM na terça, só que eu já tinha dado ok para a Ford e não voltei atrás. Mas era meu sonho. Como muda a história? Era trabalhar na Ford ou na GM. E sabe o que é mais louco nessa história de indústria? Era o mesmo departamento, coordenação do lançamento de novos produtos. Era tudo que você queria. Na Ford, eu fui trabalhar na coordenação do histórico Escort com motor AP 1.8, era a entrada do motor Volkswagen na Ford. E na GM era o lançamento do Ômega. Ia morrer o Opala e ia lançar o Ômega. Isso. 2 momentos históricos, né, da indústria que começava a abrir na época do Collor, né, começo dos anos 90, e começava a ter carro importado e precisava dar um upgrade nos carros brasileiros. Né? E isso foi, então, planejado e a escolha foi só entre Ford e GM, na verdade, que eram das grandes empresas para se trabalhar, né? Americanas, multinacionais, muito bem estruturadas na época. E você falou que teve um momento que você, uma pessoa querida de nós, mudou você de uma área técnica para a área comercial. É isso. Quando foi isso? Então, eu fiz 10 anos em área técnica, né? É engraçado que a gente vê esse podcast, mas esse aí nunca pegou a graxa, esse aí tá de terno. Era linha de produção, gente. Eu sou engenheiro de produção, eu trabalhava na fábrica, eu fui superintendente de fábrica, né? No pico dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Qualidade, logística, fui engenharia de produto, nacionalização de carros. Na época eu tinha separado a Auto Latina e precisava adaptar os carros para o Brasil, fazer a famosa tropicalização, né? E os carros chegavam aqui entrando água por todo lado, né? Era uma loucura acertar os padrões, os standards globais da Ford, porque a Auto Latina era uma ilha, né? Com engenharia Volkswagen, na verdade. E acertar os standards da Ford para isso. E foi muito legal porque na área de engenharia de produto eu tive que corrigir muito o problema de qualidade. Eu tive que ir a campo, aí eu conheci concessionário, aí eu conheci cliente, entender o que estava acontecendo com aquele carro que era perfeito na Inglaterra. A Ford é benchmark na Inglaterra em qualidade. E por que dava tanto defeito aqui no Brasil? E com isso a minha porta de entrada foi o nosso amigo Flávio Padovan, que já esteve aqui com você no The Dealers. E o Padovan, ele me deu uma chance. O Padovan, você sabe que ele é fanático palmeirense. Ele falou que ia ser a cota de diversidade, ele ia contratar o Corinthians para o time. Mas, na verdade, ele era engenheiro entrando numa área comercial. A porta de entrada para quem é engenheiro, serviços técnicos. Né? De manual de proprietário, ferramentas especiais, acerto de todos os processos das oficinas, né? Boletins de serviço. Então, para estudar todos os problemas de campo que tinham, fazer interface com a engenharia de produto na solução e explicar para a rede como implementar esses boletins de serviço, né? E eu posso dizer, e eu acho muito bacana, às vezes eu vejo filhos da segunda, terceira geração de concessionário, vários começaram pela oficina. É ali que começa o negócio. Meu pai começou na oficina e ele falava assim para mim, você tem que aprender a começar lavando peças. Pronto. Você aprender a lavar peças, você começa a entender o mercado, começa a entender como é que funciona o carro, como é que funciona tudo. Mas o começo é por aí. E você sabe o que eu fazia? Eu ia na Ford, lá em São Bernardo, com um pacotão de OS.
para fazer garantia. Isso que eu ia falar da área de garantia. Aí entregava lá as OS e aí começava a ticar o que valia e o que não valia. Eu comecei a aprender tanto que eu falava para o concessionário, eu falava, antena elétrica, coloca que não sobe em dia de chuva. Porque não tem como comprovar, o cara ele vai pagar. Tinha que fazer uma coisa assim, né? Então eu comecei a aprender os macetes assim, né? Olha, pós-venda. Né? É uma escola, começar pela raiz, né? Isso que eu vejo hoje em dia, as pessoas já querem começar como executivo, né? Ver a pessoa num cargo lá, entrando numa empresa, quero fazer a mesma coisa, né? O cargo mais importante, mais mal remunerado dentro de uma concessionária, começar exatamente por isso. A gente chama de garantista, né? É o cara que preenche o formulário da garantia. Então o cliente chega lá reclamando um monte de coisa, ele tem que preencher o formulário para fazer a requisição, para ter o reembolso para o concessionário. Ali você começa a entender como funcionam as coisas. O cara lida com um faturamento gigante, porque se ele errar o preenchimento, não vem dinheiro para a concessionária. Mal remunerado pra caramba. Aí o chefe da oficina fala, não vou mais fazer esse serviço porque a montadora não paga. Olha só. Quantas vezes eu vi isso? Falha de comunicação. O cara mal preparado, mal remunerado. Quem já fez programa de treinamento para garantista? Quem fez programa de premiação para garantista? Foi fazer. Porque, pô, esse cara aqui é a chave do atendimento de um carro em garantia. É a grande maioria da funcionária. É a grande maioria. E a decisão se a montadora vai pagar ou não. E quantas vezes a gente... Tá, o que o cara escreve ali, né? Não, a montadora não paga esse serviço, não vou fazer. Falha de comunicação. E aí aprender o que estava dando de errado nos carros e toda essa trajetória foi muito interessante, desde, eu diria, da parte... Porque a parte de manufatura você é mais interno dentro da empresa. Mas desde a parte de engenharia de produto, quando eu trabalhei nessa tropicalização, eu comecei a me especializar em ouvir o cliente. O que eu vou mudar no carro? O que precisa mudar? Você ouve o cliente. Tua opinião como engenheiro não é nada. Absolutamente nada. Você tem que saber a solução do que o cliente está pedindo como engenheiro. Mas não querer mudar porque você acha legal. Muda no teu carro. Customiza o teu carro. Tem que aprender a ver o cliente. E eu comecei lá atrás, estou falando de década de 90, quando eu fui engenheiro de produto e engenheiro de serviços, começar a ter um foco de falar como a gente, como consumidor, sofre. Né? E está ali por posições que nem sempre tem uma interface exposta, porque todo mundo conhece vendas, todo mundo conhece marketing. Então, mas vou pegar um gancho aí, que eu vejo que a montadora é a própria culpada também, de certa forma. Não. Porque assim, o concessionário, quantos concessionários vieram da área de oficina? Poucos. A grande maioria era lojista ou focado em venda de carro. Aí, o representante da fábrica que cuidava de vendas tinha direito a hotel 4 estrelas, carro com ar-condicionado. O que cuidava de pós-vendas era hotel 3 estrelas sem ar. Grau menor, salário menor. Grau menor, salário menor, tudo menor. Eu estava dizendo assim, eu não dou tanta importância para pós-vendas. Né? É isso. Mas isso é um fato e é direto. E aí começa a razão, e você é expert aqui, eu vi teu release agora falando sobre o fechamento do mês passado no mercado de usados, aí começa a razão de que a Toyota tem tanto valor no mercado de seminovos. Exato. É tão simples. A Toyota fez o manual certo, fez os fundamentos certos. Então, quando eu tive a oportunidade de montar uma marca do zero, e é muito legal esse sonho de criança, né? Eu tive algumas etapas da minha vida. Primeiro, engenheiro, eu queria mudar para a área comercial, mudei para pós-vendas. Aí eu queria mesmo ir para marketing. Eu queria ir para marketing, é legal, né? Ganhar prêmio, ganhar canes. Isso. Pô, marketing é legal. Festinha. Festas e eventos, o pessoal pensa que é, né? Mal sabe, né? A trabalheira que é. Perrengue que é. Mas aí, queria ir para marketing. O dia que eu cheguei em diretor de marketing, eu olhei e falei, caramba, o que eu vou fazer agora, mano? Cheguei diretor de marketing... Na Ford. Na Ford, em 2012, para lançar a linha global da Ford. Eu tinha 45 anos. O que eu vou fazer agora, né? Mais, né? Tinha tido uma trajetória em vendas também. Tudo. Aí, depois disso tudo, eu falei assim, cara, eu queria ter uma marca do zero para cuidar. Queria ter uma marca do zero. Fui tentar a Peugeot. A Peugeot a gente conhece, a Peugeot é nossa amiga. Eu tenho um carinho pela Peugeot enorme. Peugeot 3008 é um dos melhores carros que eu tive na minha vida. Mas a diferença entre cuidar da Peugeot e cuidar da GWM é sair do negativo versus sair do zero. É muito difícil. Porque a imagem é um meme. É um meme. Você parte de uma imagem negativa. Então, criar uma marca do zero, e a Ana Teresa Borsari fez um trabalho excepcional. Ela acertou a qualidade. Ela está até hoje. Pós-vendas, está lá na França. Está lá na França. A Ana é um benchmark, ela fez um trabalho fantástico de atendimento a cliente da Peugeot Citroën.
Ela realmente foi mudando, mas só sabia quem era o proprietário de carro da marca mais recente. Né? Quem tinha carro mais antigo, tinha uma experiência de garantia ruim, tudo. Então é muito difícil você ter uma massa crítica, esse boca a boca começa a falar, nossa, agora o pós-vendas está bom, porque é uma janela de 2, 3 anos que estava bom. E quando eu fui montar a GWM do zero, aí é outra oportunidade. Então vamos lá, a diretoria de pós-vendas é tão importante quanto a diretoria de vendas. Ela é convidada a participar na mesa, no comitê que vai escolher concessionário. Ah, bom, isso já está... Na GWM. Ah, já na GWM. Quando eu fui para a GWM... Ficou na Peugeot quanto tempo? 2 anos. 2 anos, tá. Eu fiquei... Quando formou a Autolatina, fiquei uns 4 meses lá. Era natural, né, que o pessoal da Fiat ia ser dominante ali. E os diretores da Peugeot começaram a pegar vagas de gerentes, né? E para mim não fazia o menor sentido, depois de 30 anos de indústria. Aí eu estudei... Quando voltou a Stellantis. Quando montou a Stellantis. Me dei muito bem com o Filosa, adoro ele. Desculpa, é que eu nasci e morri numa fusão ali. Da Autolatina e depois Stellantis. Eu confundo as duas um pouco, realmente. Mas quando formou a Stellantis, no início de 2021, me dei muito bem, admiro muito Filosa, mas realmente não era a situação de ter uma vaga gerencial. E também da Peugeot era um cargo gerencial dentro da Stellantis, né? Naquela época eu estudei o mercado de novo, olhei e falei, China, eletrificação. E peguei meu pacote, saí da Stellantis, como eu saí da Ford em 2019, saí da Stellantis em 2021 e fui conversar com o chinês. Para montar do zero, porque meu sonho era montar uma... Você foi lá ou eles acharam aqui? Pandemia, não existia ir para lá. Ah, tá. Você tem que ter a teoria das redes sociais na cabeça. Você tem que entrar no cluster. Claro. Então eu tinha contatos, a Foton estava no Brasil, né? Tinha contatos e esses contatos me davam dicas e eu comecei a entrar em LinkedIn de um monte de chinês, comecei a entrar em LinkedIn de headhunter chinês, comecei a estudar aqui, entrar BID, comecei a ir atrás, comecei a olhar tudo. E aí você fica naquela bolha, né? É legal isso. Começa a te jogar depois de volta. Você tem que entrar na bolha, eu fui estudando, falei, o trend é esse, eu vou me preparar. Eu tinha um coach, eu li livros. O Sérgio Habib foi um grande professor meu de como lidar com chineses. Eu tenho assim um lado do Sérgio Habib que eu gosto muito. Mas teve um lado que você foi no debate da 4 rodas. É que eu e o Sérgio é um relacionamento de amor e ódio, mas muito profissional, há praticamente 20 anos. Eu era diretor de vendas da Ford em 2007. E ele era concessionário. Ele era o maior concessionário Ford. São Paulo, Rio e Brasília. Ele tinha uns 15% do meu volume. Os melhores pontos. E quando ele resolveu lançar a Jaque, ele queria dividir as lojas da Ford e nós não aceitamos. Fazer um corner ali ou dividir? Bota um drywall no meio ali, né? E fazer a loja da Jaque, nós não aceitamos. Nós falamos, não, vai pegar fluxo da Ford para vender Jaque? Não. Não, se você não aceitar, eu vou virar a loja para 100% Jaque. Pode virar. Aí meu chefe, que era o saudoso Jorge Chear, ex-Volkswagen, ex-Ford, uma bíblia, uma enciclopédia de como trabalhar a área comercial, meu grande professor da área comercial, área de vendas, foi com certeza o Jorge, em termos de pensamento, ética comercial, tudo. E o Jorge virou para mim e falou assim, Oswaldo, você segura o volume sem ele? Eu falei, seguro. Estava numa época que estava bom de vendas de carro, a gente redistribuiu o volume dos outros concessionários, renomeia outros. Ele pode ter vendido o fundo de comércio dele, né, as concessionárias dele. Ele não vendeu, ele fechou. 90 dias. Ele é raçudo nesse ponto. Ele falou, vou fechar, e nós também fomos raçudo, e falou, fecha. Então, nós ficamos anos sem conversar. Anos sem conversar. Para ajudar, ainda depois que eu saí da Ford, eu fui para Peugeot Citroën no auge do processo dele, da briga dele com a Citroën. Mas eu era Peugeot. Mas você estava ali, né? É PSA, né? Você conhece, né? Melhor do que ninguém. Então a gente sempre a gente ficou um certo tempo distante. Eu admiro muito o Sérgio como concessionário. Ele era o meu maior concessionário. Os melhores pontos, equipes bem treinadas, sabe motivar, um cara muito inteligente, conhece de mercado. Teve a visão do chinês lá atrás. Quem sou eu para falar do chinês hoje? Agora é fácil. Ele teve a visão do chinês lá atrás, mas por uma série de coisas não deu certo o negócio, né? E depois que eu saí da Peugeot, a gente se reencontrou. A gente voltou a conversar. Eu falei que eu estava buscando coisas com os chineses. Indiquei pessoas para ele para trabalhar na Jaque, inclusive. Ele precisava, ele estava com veículos comerciais na Jaque. Então a gente voltou a ficar próximo, fomos conversando bastante, até esse início de GWM. E a gente foi ter um reencontro
né, agora esse ano, no Fórum da Quatro Rodas. Quando me convidaram, não era eu e o Sérgio Habib no painel. Tá. Era o Fernando Pfeiffer, que era o executivo dele, que eu também gosto muito, trabalhou comigo junto já. E quando eu fui subir no palco, estava ali o slide, Sérgio Habib, Oswaldo Ramos, e o rapaz, eu não lembro, o rapaz da Lip Motor, argentino, acho, restaurantes. A gente subiu os três ali no palco. Eu virei com o Paulo Campo Grande, editor-chefe da Quatro Rodas. Falei, Paulo, você não fez isso. Você não vai botar eu, Sérgio Habib. Porque a nossa visão é diferente. É assim. A nossa visão hoje sobre eletrificação, sobre carro chinês. O Sérgio fez a Jaque, eu fiz a GWM. Porque ele é dono e eu sou executivo, não estamos se comparando. Mas a era do chinês da Jaque era o chinês de preço, de desconto. Ele conhecia essa cultura há muito mais tempo. A era da GWM da BYD é o chinês de alta tecnologia, desenvolvido. E até hoje isso não para de mudar. Então a visão é muito diferente. O resultado não podia ser outro. O auditório ria o tempo todo, porque eu e o Sérgio Habib conversando juntos. A gente está toda hora, precisa fazer episódio junto aqui no The Dealers. Nós dois juntos, não vamos fazer um desse ainda. Tem que fazer. Ótimo. Porque são pontos de vista legítimos. Não existe certo ou errado, não acho que ele esteja errado. Eu tenho o meu, ele tem o dele, e a gente se respeita muito profissionalmente. Mas para dar uma cutucadinha, para a gente começar rindo, eu lembrei porque em 2006 lançou o Ford Fusion. E a Ford, naquela época, investiu no lançamento da Copa do Mundo, trouxe o carro importado do México sem imposto de importação, super competitivo. Os primeiros híbridos do Brasil, né? Teve o híbrido, logo em 2010, 2011 a gente trouxe o híbrido. O Fusion é um carro que fez uma história no segmento dele no Brasil impressionante. Mas quando foi lançado o primeiro, 4 cilindros ali, em 2006, a Ford colocou um objetivo de vender 1.000 carros mês, ou de importar 1.000 carros mês. O Sérgio Habib veio, o maior concessionário Ford, falou que isso era uma bobagem. Pegou a cota dele, rasgou, jogou fora a cota dele. E não vendeu Fusion? Ele, no começo, ele pegou meia dúzia de carro. Ele tinha ponto assim, JK, Juscelino Kubitschek, ele tá aí em São Paulo, Frei Caneca na Consolação, nas Costas dos Jardins, Barra, no Rio de Janeiro, Avenida das Américas, Brasília, ele tinha pontos históricos assim. Não pegou cota de Fusion. Aí eu entrei, logo depois do lançamento, né? Ele falava que não ia vender, eu entrei aí como nacional de vendas, e ele veio como que não queria nada e veio pedir, falou, não, precisamos pôr carro aqui, não tem como não pôr carro. Isso corrigiu o erro, né? Então, a primeira aposta nossa foi que o Fusion ia vender 1.000 carros mês. Ele disse que não ia e ele precisou voltar atrás e pedir cota de carro, né? Quem entende concessionário sabe o que é desprezar uma cota de carro zero no lançamento, carro sendo vendido com sobrepreço até, e ele não tinha cota. E ele precisou ajoelhar no milho, mas lógico, era um grande concessionário e a gente precisa botar o carro sempre no ponto certo, no lugar certo, onde o cliente está indo. Independente da nossa discussão entre montador e concessionário, tem cliente no Itaim, em São Paulo, comprando carro, tem que pôr carro lá. Claro. Não existe o cliente que chega lá e não tem carro. Né? E tudo isso foi resolvido de uma forma amigável. Mas aí eu tive que lembrar no fórum, a nossa primeira disputa foi a cota de Fusion. 20 anos vai completar. E de lá para cá tivemos várias disputas dessas. E, de novo, eu admiro muito como concessionário, mas eu acho que a gente tem uma era nova de eletrificação de chineses que muita gente vai ter que rever o conceito do que está falando sobre eletrificação. Eu ia deixar isso mais para o final, mas vamos falar agora. Já. Porque nós já temos 4 Powertrains, eu acho, né? Não tem mais. Mas chegou um novo agora. O Extended Range. Exatamente. Que não é tão novo assim, porque a BMW já teve. Já fez, mas ninguém tinha apostado nisso agora. E a Lip Motors apostou e diminui todo o estresse do carro elétrico, resolve todo o problema, e ainda assim você tem um carro elétrico, né? Um powertrain elétrico, uma propulsão elétrica, com todas as vantagens do elétrico. Né? Derruba a tese também de quem dizia que o próprio Sérgio, só dá para aplicação urbana, no dia a dia, se você não tem carregador em casa, esquece, não dá para ter carro elétrico. Você vê que
as afirmações, quotation, não sei como fala em português, elas estão sendo derrubadas, né, em seguida, assim, uma atrás da outra, parece dominó. Né? O que você acha disso tudo? Eu torço muito para a Stellantis fazer um lançamento bacana dessa tecnologia, porque ela vai ter a responsabilidade de ser a primeira. De ser a primeira, né? Essa tecnologia é muito chave e vale a pena te contar um pouquinho sobre ela. Hoje, na minha posição, eu diria, privilegiada, né, de informações de bastidor, porque hoje, com os investidores que eu trabalho e como consultor, eu não vou no salão de Xangai ver o carro que está exposto no salão de Xangai, eu vou nos centros de engenharia ver o que está sendo desenvolvido. O que vem para os próximos 2 anos é de arrepiar. É de arrepiar. Então vamos entender um pouquinho a história da Extended Range. A BMW tentou, colocou um motorzinho de moto com um tanquezinho ali, né, porque para o europeu tudo custa muito caro, né, então ele foi bem pequeno. E não funcionou porque não agregava valor nenhum um motor de moto com um tanque de gasolina pequeno. Não tinha extensão de autonomia. O Volt, antes do Bolt, era assim também. Eu andei bastante de Volt. E assim... E era gostoso, o carro bom de andar, bonito. O ponto sobre a tecnologia é a execução. Né? O câmbio CVT. A Ford e a Fiat começaram lá atrás. Dava defeito aos montes. Abandonaram. O japonês foi lá e fez dar certo. E fez o CVT não dar defeito, e o CVT é um baita no sucesso. A Ford foi das primeiras a usar no Fiesta. 96. No Fiasco. E assim vão várias tecnologias que a gente pode dizer. Então tem tecnologia que a gente bate o olho. Microhíbrido, MHEV. Vai dar errado. Vai bater o olho, porque não é tecnologia, não tem eletrificação. O que é microhíbrido? O microhíbrido é essa bateria de 12 volts ou de 48 volts. O mild hybrid. É o mild hybrid, isso é um americano. Não, tá. Para ser claro para brasileiro, eu falo que é micro, para entender que é micro. É micro, tá, né? Certíssimo. Ele nunca tem experiência de eletrificação. Você nunca dirige. Vai ter, mas ele está no estágio mais... Mas resolve o problema de vender de emissões. Ele resolve o problema de homologação. Exato. Ele não agrega um valor real. Pode o governo dar desconto de IPVA, mas se dá desconto de IPVA vender esse carro, a gente não tinha taxa zero, só desconto de IPVA. A GWM tem um aval microhíbrido, mais ou menos, ou não? A minha gestão não trouxe nenhum para o Brasil. Não, tem o HEV híbrido pleno. Vamos separar as duas coisas. Separa. Vamos separar então. Explica aí. Vamos fazer as escalas direitinho da engenharia aqui. Microhíbrido nunca tem tração elétrica. Tá. Microhíbrido é um motor de partida, um alternador mais bacana, que auxilia o motor a gasolina, mas nunca traciona o carro. E onde ele funciona bem? Aquela coisa que funciona muito mal no motor a gasolina, que é o start-stop, de ficar desligando o motor, liga o motor, desliga o motor, liga o motor, e dá tranco. E a primeira coisa que eu faço no carro é desligar. É desligar aquela porcaria. Então, é muito ruim no Brasil, desliga o ar-condicionado. Quando eu falei isso, que a gente ia trazer na época da Ford, o Golf tinha, né? O Focus não vai ter? Não, porque isso é ruim. Start-stop é ruim. Desliga o ar-condicionado no trânsito. Não existe. Dá tranco. Então, o europeu fez o microhíbrido, que ele é um start-stop de luxo, ele não dá tranco. O sistema todo fica, mas todo carro é híbrido, né? Porque todo carro tem motor de partida. Aí você tem uma economia lá de 5%. 5% para 5% do teu pé, a qualidade da gasolina, é difícil. Um pouquinho mais de aceleração. Não tem aceleração. Não tem nada. Não tem potência, não tem torque. Não tem nada. É só eficiência em consumo de combustível e emissões. Ok. Mas difícil de perceber. O HEV. Na prática, a Fiat, que hoje é a montadora, que é a bandeira dessa tecnologia, se você pegar o Fiat Pulse e o Fastback, eles só substituíram o volume do motor 1.0 Turbo Flex pelo microhíbrido. Eles não ganharam participação de mercado com esses carros. Só trocar. Você vai olhar no valor de usados, vai olhar a mesma coisa lá. Valia o 23, valia o 24, valia o 25, ele vai comprar. Ele não agrega. Não agrega valor a mais. Ninguém vai falar, não, eu quero comprar um carro mais novo porque ele é microhíbrido. Não. Concordo plenamente. Quando a Caoa lançou, morreu no test drive. No Tigo 5. Morreu no test drive. Porque no test drive você fala, cara, não vou pagar mais caro, esse carro é igual. E o painel lá, vai lá e mostra que está desligado, aí você fala, pô, o negócio não está nem funcionando. E se não mostrar no painel, você nem percebe que tem. Então é uma tecnologia limitada, não pode chamar de híbrido, frustra o consumidor. Isso. Porque híbrido pleno, é o que a Toyota usa no Corolla Cross Hybrid, que ela vai lançar o Yaris Cross, que a Ford começou com o Fusion Hybrid, foi o primeiro híbrido de verdade no Brasil. Aí já é uma bateria de alta voltagem,
de 2 kWh, que leva o carro até 40 por hora no modo elétrico. Traciona no modo elétrico. Tá? E quando você tem uma bateria que híbrido pleno, que traciona no modo elétrico, e não dá um choquinho só no motor, como diz meu amigo Ricardo Bastos da GWM, essa tecnologia símbolo da Toyota, que vende muito bem nos Estados Unidos, vende bem na Europa também, mas a Toyota bomba. Eu dirigi um Camry em 2008, 2007, sei lá. Já era assim. Tecnologia líder nos Estados Unidos, a Ford tem a mesma tecnologia e outras marcas, não são todas que têm esse híbrido pleno. Agora estão tendo que correr atrás porque ele é uma tecnologia de transição. Você melhora o seu consumo em 30% a 40%. Não, eu fazia com o Camry 20 km por litro. Pronto. Aí você começa a ver um carro que sobe uma potência de 120 para 150 cavalos, que... Não estou falando do Toyota agora, tá? Estou falando do carro chinês. Mas o HIV da Aval. O Aval HIV. 240 cavalos. Então. Um motor 1.5 turbo, que normalmente vai entregar 160, 180 cavalos, com uma bateria de 2 kW, 240 cavalos. Um SUV grande de 4,60 m, 240 cavalos, pesado, 0 a 100 em 7 segundos, 240 cavalos, é a performance do motor 2.0 turbo da Volkswagen da Audi, fazendo 14 km por litro na cidade. Que maravilha. Toyota, no Yaris Cross vai fazer 20. Carro mais leve, menor, menos potente. Então, o HEV híbrido pleno, esse sim é a tecnologia que, para quem não tem acesso a ter um wallbox em casa ou ficar indo no posto de recarga, você já corta 40% do seu consumo de combustível. E o híbrido pleno, ele é sim uma grande solução intermediária, principalmente na minha visão dos carros de 100 a 160 mil reais. Porque ele não custa tão caro e pode entrar. O microhíbrido não vai ofertar para carro abaixo de 100 mil. Pode ser coisa. Aí você vem o plug-in híbrido. O plug-in híbrido, PHEV, eu vou chegar no Extended Range para a gente entender bem claro a diferença e de onde veio esse negócio da China, tá? O plug-in híbrido você tem o melhor dos dois mundos. Porque para a tecnologia atual de bateria, tem momentos que o motor a combustão ele é melhor. Na estrada, subindo serra, carro carregado, demanda de potência em alta velocidade, o motor a gasolina é melhor que o motor elétrico. Ele entra em velocidade constante, ele é econômico, e a eletricidade vai embora, a bateria gasta muito rápido. E se você pisar... Então, quando você faz um plug-in híbrido, você tem que colocar uma transmissão dedicada que consegue tracionar só elétrico, só gasolina ou os dois juntos. Então, o Sérgio Habib, vou pegar aqui, ele fala... que isso é o começo do fracasso do híbrido, porque ninguém vai saber arrumar depois do primeiro dono, segundo dono, terceiro dono, não importa, depois isso não vai para frente. Aí eu tenho um Aval, você também tem, eu fiquei pensando, tem que vender esse carro ano que vem, né? E aí você pega no autoavaliar, olha a desvalorização de um Raval plug-in híbrido com 2 anos. Nenhuma quase. Praticamente igual um Toyota Corolla. Exato. Praticamente igual um Toyota Corolla. Exatamente. O carro é o carro que você quer. Manutenção zero. Eu abri um carro desse com rodagem de 100 mil quilômetros no Brasil. É impressionante. A gente pegou o Fukuda que fazia desmontagem. Eu lembro. Da 4 rodas para a gente ver. E a gente publicou. É assustador. Porque, vamos entender uma coisa. O que dá mais manutenção? O motor a gasolina ou o motor elétrico? Motor a gasolina. Se eu te der um carro que você roda 80% no elétrico, 20% na gasolina, 70-30, quanto que você vai usar o motor a gasolina? Quase nunca. Ou usa ele como estacionário. Você roda 100 mil quilômetros, o motor a gasolina rodou 20, 30 mil. O meu, quem quiser comprar depois, quase não usa gasolina, mas eu ponho só pódio, tá? Então tá aqui registrado, quando eu for vender, só pódio, eu abasteço umas 2, 3 vezes por ano no máximo. Minha mulher só roda no elétrico. E sabe por que é bom por pódio? Porque a gasolina dura mais no tanque. Claro, vai ficar muito tempo lá. Porque a gasolina fica parada no tanque que você não usa. Mas quando precisar, tá lá. E quando precisar, tá em o melhor dos dois mundos. Então, numa combinação igual do Aval, por que o que o Sérgio Habib fala é de carros antigos, por exemplo. O que aconteceu com os europeus, quando se refere a Volvo, e mesmo os carros da Jaque, que ele nem trouxe o carro da Jaque plug-in híbrido, né? Eles têm um SUV de 4,60 m plug-in híbrido, eu conheço bem o carro. O que acontece com o europeu? O europeu olhou e falou, cara, estamos aqui com carro a gasolina, carro híbrido pleno, mas estamos aqui, o mundo vai ser carro elétrico. Por que eu vou ter o trabalho de botar os dois motores? Vamos desenvolver um elétrico, Parlamento Europeu, meio ambiente, descarbonização.
Ih, coisa trabalhosa botar 2 motores. Vamos pôr um motor só. O carro elétrico é muito mais simples. Muito sim. Ele não dá defeito. O motor elétrico dura a vida inteira. A bateria hoje dura mais que o carro. Dura mais que o carro. Então, o que eu vou ficar botando ali então? Então, pô, tem uma legislação aí que dá um incentivo e no meio do caminho para as pessoas terem uma transição, uma experiência de testar, porque depois elas vão comprar um elétrico. Então vai ser uma coisa assim, você vai ter uma experiência de um carro, plug-in híbrido, por propensão. Depois ele vai trocar logo em seguida. E custa caro botar os 2 motores. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar uma bateria pequena. Botar uma bateria de 8 kWh lá. Bateria pequena, entendeu? Ganha incentivo fiscal, ganha as isenções que precisa, ganha o bônus lá na Europa. E como é que é? Transmissão dedicada para motor híbrido? Não, é complicado demais. Põe a mesma transmissão do carro a gasolina. Põe a mesma transmissão e leva tudo ali. Um dos maiores fatos curiosos, e a gente usa uma referência técnica bem interessante do 4 rodas, tem o teste recente do primeiro carro plug-in híbrido nacional, que é a BMW X5. Sim. Eles testam, uns meses atrás aí na revista, eles testam a X5 e falam assim, mas curioso, que a tecnologia não recarrega a bateria igual os chineses, que lá não é tão evoluída igual os chineses. Eu viajei com a X5 híbrida de Portugal para Madrid o ano passado, e de volta. Eu não consegui, eu abastecia no plug-in lá, carregava 40 km, que dava, mas eu não conseguia fazer o motor, a combustão, gerar energia para o elétrico. Então, não gera. Eu perdi, mas eu tentei de todo jeito, aquele painel confuso. Aí eu falei, não é possível. Meu consumo foi para as alturas. Eu gastei muito. Sérgio Abib falando. Sérgio Abib falando, mas aconteceu X5, aconteceu comigo. Andando X5. Então, a experiência do carro plug-in híbrido europeu é muito ruim. É muito ruim. E quando acabou o incentivo fiscal... Volvo no europeu, é chinês, né? Então, mas ele tem uma lógica, escolheram bateria pequena no começo. Os primeiros Volvos plug-in híbridos eram com bateria pequena. É a lógica europeia. Isso aqui custa caro, uma transição, Deixaram a Lynk & Co no Grupo Geely usar essa tecnologia mais cara aí. Tem Volvo mais sofisticado? Tinha, tanto que eles aumentaram. Quando vieram os chineses, eles aumentaram a bateria dos Volvos plug-in híbrido no Brasil. 30% da troca, eu nunca imaginei isso quando a gente desenhou a GWM. 30% da troca, principalmente no Raval H6 GT, é o Volvo. Audi, Volvo e BMW. Uau. Boa parte híbridos, clientes frustrados, porque foram ter uma experiência híbrida e o carro não entregava. Porque o carro de manutenção cara, o carro que está enjambrado, me desculpa, mas é o carro premium europeu, que foi chamado para a matriz de tecnologia de transição. Não se desenvolveu a tecnologia. E quando eu fui estudar a tecnologia chinesa, ninguém entendeu muito bem no começo. Transmissões DHT, Dedicated Hybrid Transmission, de 2 velocidades, 3 velocidades, um carro de 2 velocidades. E tinha gente que testava e falava, isso aqui é um problema porque... Não, o torque vem do motor elétrico. Sim, total. Você simplifica a transmissão, o carro ele passa a ser uma grande gestão de software. E você precisa de muito engenheiro, para desenvolver um baita software de gestão, para escolher por você o melhor motor a cada momento. E você dirigindo um Raval H6 GT e qualquer outro bom híbrido plug-in chinês, você vê um verdadeiro show de software escolhendo quando é tração integral, quando é tração dianteira, quando é gasolina, quando é um espetáculo. Quando carrega a bateria. Eu fiz uma viagem agora recente, eu vim desde Pato Branco até São Paulo numa batida só. O motor recarregava, voltava, dava uma elétrica. Se você tirar lá da obrigatória, colocar lá, configurar você 70%, eu configurei. Isso, mas estava fácil de fazer. Eu não consegui fazer na BMW. Não tem. Então, porque o europeu não investiu em engenharia no plug-in. Então, realmente, você falou uma frase para mim antes de entrar aqui que eu concordo 100% com você. É assim, não tem engenharia no mundo hoje igual a chinês. Eles podem não ser muito bons no resto. Mas, em administração, exato. Mas assim, com R&D, desenvolvimento, pesquisa, é assim, não tem igual. O investimento de uma empresa automotiva chinesa, que hoje são o número 1 em investimento em engenharia automotiva, versus alemães, é coisa de 5 vezes maior. É uma coisa, uma marca. Comparar uma marca com outra.
Mas por que isso acontece? Tudo isso nós vamos chegar no Extended Range, que é a cereja do bolo, né? Se desenvolveu um plugin híbrido super sofisticado de software. Software não dá manutenção. Software você atualiza over the air. O carro é conectado. Exato. Te manda o software over the air para você atualizar. E ele reprograma tudo certinho. Programa tudo certinho. Então, essa geração de plugin híbrido chinês de primeira linha, já que não tem, já que usa uma tecnologia antiga da BYD, tá? O SUV deles. Não tem. Já que é uma empresa de veículos comerciais. Essa tanto tecnologia... é que tá vindo separado agora, né? O caminhão. Sim. Porque eles querem lançar caminhão diesel, eu acho que o Sérgio está certo de não lançar caminhão diesel. Acho que o Sérgio acertou nessa. Mas o chinês tem que pegar a vantagem tecnológica deles que está na eletrificação. E esses plug-in híbridos modernos, dessas marcas novas que estão chegando, todas elas, da Omoda, da Jayco, da GAC, são fantásticos. De altíssima qualidade. Não tem manutenção. Tem menos manutenção que um carro a gasolina. Tem mais manutenção, tem mais peça em um carro elétrico, óbvio. Mas menos do que um carro a gasolina. Não usa quase o freio, porque você está regenerando o tempo todo. Talvez use um pouco mais o pneu, porque você tem um baita torque. A suspensão está adequada para o peso. O carro, então, quando você desmonta um carro com 100 mil quilômetros, você fala, caramba, o motor, o freio, usou. Em comparação ao carro a gasolina convencional. E o Extended Range? Primeiro para o elétrico, para depois voltar, porque o Extended Range ele é da plataforma dos elétricos, né? Aí a gente vai para o elétrico, que também ele virou um carro que é uma bateria e um software, o carro virou um celular. E os chineses investiram muito em engenharia aqui. Como que eles investiram em engenharia? Por causa, o governo ajuda demais. A Stella Li da BYD teve uma frase sensacional. Todas as montadoras são ajudadas pelos seus governos. A GM foi salva em 2008 pelos Estados Unidos. A Jeep foi saneada e entregue para a FCA na época, depois antes. A Peugeot e a Renault nem se fala. Nem se fala, a Renault também. A Volks tem participação do governo alemão. Então, que atire a primeira pedra. O único país que não quis pagar suas marcas se chama Inglaterra, na época de Margaret Thatcher, que ela falou, não vou pôr dinheiro, eles que sobrevivam. E todas as marcas inglesas foram vendidas para capital estrangeiro. Mas todos os outros países, não vou dizer que a Fiat nunca foi ajudada pelo governo da Itália, né? A Stella ali falou assim, olha, dinheiro de governo por ser uma indústria estratégica todo mundo teve. A diferença é que os outros colocaram no balanço o resultado para ter lucro e nós colocamos em engenharia. Desculpa, é verdade. Mas por que eles colocaram engenharia? Porque o governo chinês, quando você começa a entender a China, ele tem a seguinte lógica. Eu preciso gerar emprego para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Para ter que comer. Eu não vou pagar a Bolsa Família. Eu vou gerar emprego. Meu dinheiro, meu BNDES, meu banco de desenvolvimento é para gerar emprego. Então, montadora, quanto você quer? Você quer 1 bi? Eu te dou 1 bi. Você vai gerar 40 mil empregos. Por 40 mil empregos, eu tenho 20 mil vagas só. 40 mil, sendo que metade é engenheiro. Não é fábrica, peão só. É engenheiro. Mas o que fazer com tanto engenheiro? Você melhora essa tecnologia que o mundo vai eletrificar, vai precisar descarbonizar, blá, blá, blá. Você melhora. Então, é tanto engenheiro. Me perguntaram, é verdade que a BYD tem 100 mil engenheiros? Eu não sei. Mas provavelmente é verdade, porque o dinheiro vem marcado do governo. Você não pode nem brincar. A empresa é privada, não tem gestão do governo, mas dinheiro emprestado do governo a baixos juros é para empregar dinheiro. E você tem tanta frente de engenharia que você desenvolve um baita software e depois que você já fez todo o carro elétrico legal, vamos fazer o plugin também. Vamos exportar. Os caras ainda querem o HEV híbrido pleno. Vamos fazer híbrido pleno. Micro-híbrido, nem ferrando. Isso aí não gasta dinheiro que você não precisa. Mas você tem muito dinheiro. Então tem centros de estudo de hidrogênio. Você começa a ver se é uma... Você tem as baterias de estado sólido, as baterias de sódio que não aguentam. Mas tem um monte de estudo. Combustível sintético, eu vi estudo na China também. Você começa a ter tudo. Metanol. Agora virou aqui. A gente fala mal do coitado do metanol de novo, que é um veneno. E tem uma montadora chinesa fazendo um caminhão a metanol. Biocombustível lá na China. Foram muitas frentes. E dessas várias frentes, tinha a elite chinesa das startups chinesas que foram brigar com a Tesla. Porque também na China foi a Tesla que botou o carro elétrico na moda. Sim. E mais vendido por muito tempo. Hoje deve ser o segundo, terceiro carro mais vendido da China ainda. Você vê muito Model Y, né, quando você viaja
para a China, e vieram as marcas. E tem um trio de marcas premium, que é a NIO, que é a maior competidora, ela é premium contra a Tesla. Né? Eles têm até uma marca bem menor. Que agora estão tentando ganhar escala, porque a NIO, o carro da NIO no Brasil custa uns R$600 mil. Espetacular. 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 Você aluga um Tesla, você aluga um NIO, você dá risada. Espetacular. Não dá para comparar. E você tem o Xpeng, que também é uma marca high-tech, mas ela trouxe já, ela tem um ano, ela tem carros, um preço entre Volkswagen e Audi, já vem trabalhando, e Xpeng indo muito bem também. E a terceira delas, dessas joias da coroa das empresas high-tech, é a Li Auto. A Li Auto falou, vou fazer só um tipo de carro, um SUV grande familiar, para o pai de família, que leva a família para viajar. E como é para viajar, não vai ser 100% elétrico. Eu vou usar aquele Extended Range lá da BMW. Foi a Li Auto que começou a fazer isso. Quando a Li Auto fez isso lá na China, há anos ela fez isso, cada um foi para um lado e falou, não, futuro é elétrico, futuro é elétrico. Hoje a Li Auto é a única empresa que compete e vende carro a preço de Tesla lucrativa, as outras estão tudo no vermelho, ainda com investimento como startups. A Li Auto é lucrativa e líder de volume entre elas. Na China, com toda a infraestrutura, o carro premium líder de referência é um Li Auto Extended Range. Estava em quinto lugar, eu acho, de vendas na China. É uma coisa absurda. Ele é, porque ele não tem competidor, porque só ele apostou nessa tecnologia. Exato, então. Só ele apostou. Aí, todo mundo se deu conta, e hoje você vai nos centros de engenharia, está todo mundo desenvolvendo Extended Range. Ah, é? Todo. Então, quando eu falo, daqui 2 anos o mundo vai mudar, é porque vai ter uma enxurrada de Extended Range aqui no Brasil. Então vai acabar eletroposto. Não, a gente chega na eletroposto. A gente chega na eletroposto ainda. Não vai acabar, não. Quem fizer ele direito vai progredir com certeza, porque o parque circulante tem demanda, né? Exato. Então, várias empresas começaram a estudar o Extended Range, várias já têm o Extended Range lá. A SAI, que é dona da MG aqui no Brasil, tem uma marca que é a IM. A IM tem Extended Range. A H, que é a GAC, trouxe aquele carro lá, o Hypertech, no Brasil. Que lá tem Extended Range. Por que lançaram elétrico e lançaram Extended Range? Porque faltou um brasileiro explicar para eles que tinha que ter lançado Extended Range no Brasil. É melhor, né? E a Leapmotor, ela é uma versão low cost do Li Auto. Os carros são até parecidos. Mas o Li Auto é um carro caro, preço Tesla, e a Leapmotor trouxe para a faixa central de mercado, preço de Raval, competidor de Raval, trouxe para a faixa central a tecnologia. Então, assim como o Sérgio Bibi, outro dia ele falou assim, não, porque o carro plug-in, uma Porsche Cayenne tem um motor V8, aí o motor segura. Cara, pega um Raval H6 com motor 1.5 turbo, o motor segura. Porque você tem uma bateria de 34 kW, claro, que sabe recarregar, que tem software, é outra coisa. Não é a tecnologia da BMW, da Porsche, da Volvo. É a tecnologia chinesa que é muito superior. E o Extended Range é a mesma coisa. Ele tem várias execuções. Aquela da BMW era uma execução pobre, com motor de motocicleta tanque pequeno. E foi muito interessante que teve o Salão de Paris no ano passado. As marcas chinesas que foram expor colocaram seus protótipos. Tá? Todo mundo desenvolvendo Extended Range. A Lotus, que é da Geely, estava desenvolvendo carro 100% elétrico agora, já anunciou que os Lotus vão ter a opção de Extended Range. Uau. O Extended Range ele é a salvação da indústria que desenhou para ser 100% elétrico e fala, como que eu faço agora para voltar atrás? Não dá para fazer um carro elétrico, que a bateria faz parte da plataforma, o chassi dele, desenvolvimento dele, não dá para transformar em plug-in híbrido. Você precisa pôr o motor, a transmissão, não tem espaço, é pesado. E o Extended Range ele é muito fácil. Você bota um motor pequeno, aquele espacinho que é o porta-mala da frente. No Frank, né? É isso, no Frank. No front trunk. Você coloca ali no Frank um motorzinho a gasolina, rotação constante, motor só para carregar a bateria. Eu andei em carros na China, protótipos, tá? Você não ouve o motor. Então tem todo um nível de qualidade. Tem carro que você jura que você está dirigindo um carro elétrico. E o software não tem vibração nem nada. Tem carros que não tem. O Leapmotor é uma versão low cost.
é um carro com desempenho mais fraco, mais xoxo, 200 cavalos. Não um carro de 300, não um carro de 400 cavalos. Não, mas é divertido a gente falar assim, né? Vou pegar 10 anos atrás. Você nunca falaria no Brasil que um carro de 200 cavalos é xoxo. Concorda? Comparado com os outros que vão vir. Mas eu estou dizendo assim, há 10 anos atrás, a gente não tinha opção. Porque a tecnologia está voando. A gente não tinha opção. Tudo que você falou no podcast há 3 meses atrás muda. Você vai lá para a China, visita um centro de engenharia e fala, caramba! Aí você anda no Leapmotor, é legal, é legal. A Stellantis tem uma responsabilidade enorme. Ela vai lançar uma baita tecnologia no Brasil. O Leapmotor é um sucesso pela faixa de preço que ele atua na China. E ela tem a responsabilidade de explicar essa tecnologia do Brasil, porque você dirige um carro elétrico, você não tem o peso e o custo da transmissão, então o carro custa mais barato. Você tem a dirigibilidade de um carro elétrico que é mais leve, e você tem essa flexibilidade, ainda mais se você transformar o motor em flex, de poder botar etanol, que dura mais no tanque, e quando custa pouco, e quando precisar você usa. Mas você tem baterias boas, de mais de 20, de 30, de 40 kWh, que te garante uma viagem São Paulo-Vinhedo aqui da Alto Avaliar tranquila e de volta. Só elétrico. Mas precisou, não deu tempo de carregar, só apertar você vai. Então, a tecnologia ela é muito boa, muito adequada para o Brasil. Invariavelmente, ela vai ter muita oferta de carros muito bons. Eu espero que a Stellantis faça um bom trabalho com esse primeiro lançamento. A rede está fazendo, viu? Eu vi, sim, a rede lojas independentes, bem trabalhadas. Eles começaram igualzinho a GWM, 34 lojas, as principais cidades do Brasil estão muito principais bem concessionários, né, que são os concessionários, eles têm a vantagem de segurança. Eles não têm um dilema. O carro é tão bom que, se você cobrar barato, ele é o preço de um Compass top de linha. Ele mata o Jeep. Ele acaba. Porque se você tem a garantia do concessionário da Stellantis, exato, o preço do Jeep, de uma tecnologia dessas, super econômico, com 200 cavalos, porque o motor térmico fica ali funcionando em uma rotação constante, ele é super econômico quando você usa. E não tem manutenção, né, gente? Tem manutenção baixíssima. Então, o que vai acontecer? Esse carro, ele é uma sombra na galinha dos ovos de ouro da Stellantis, que vive de Jeep fabricado com incentivo fiscal lá em Pernambuco. Mas ele não é um carro premium que você pode cobrar mais caro. Não dá para botar ele no preço do Song, do Raval H6 por mim. Aí ele apanha dos 300 cavalos, aí ele apanha no acabamento do BID, aí ele apanha. Ele não é um carro premium, ele é um carro low cost. Mas um Jeep também é um carro bem low cost para a China, né? No padrão. Então, é um dilema que a Stellantis vai ter dentro da linha dela, porque você vai ter a segurança de estar num concessionário bem conhecido e vai ter esse dilema para lidar. Mas não é um produto que você consiga cobrar muito caro. Se começar, o problema é a mentalidade de precificação. Se começar a cobrar caro, encher de opcional, fazer um monte de versão, gente, tamanho e tecnologia, a DAS, as coisas não custam nada. Eu vi agora ontem o lançamento de novo da Renault, cara. 3 versões, só coloca a frenagem automática na versão top de linha, 214 mil reais. Cara, mas vem cá, tá cheio de chinês de 200 mil reais chegando. 150, 180. Todo mundo me pergunta, vai ter espaço para tanto chinês de 200 mil? Eu acho que não tem espaço para lançar um Nissan Kicks a 199, um Renault 214, um Jeep no preço de um Leapmotor, que não tem nada de eletrificação, nem micro-híbrido ele é. Pô, a Renault tem HEV, a Nissan tem HEV híbrido pleno, um dos melhores do mundo. Por que não traz? Por quê? É uma mentalidade, e é muito engraçado quando eu vejo as tecnologias e volto aqui e explico, as pessoas falam assim para mim, custa caro, o brasileiro não tem dinheiro, mas custa 5 mil a mais, custa 10 mil a mais. E o mercado está mudando muito. Você está vendo isso no mercado dos autos? Eu não quero mais carro hoje com menos de 300 HP. Acho absurdo. Eu dirigi a Fusca de 50 HP. E não é só os 300 HP. Imagina o negócio 70 kg de torque. Então, é uma loucura. 70 kg de torque. Você faz uma ultrapassagem tranquila na estrada. A minha Maroc Stage 2 tinha 70 kg de torque. Eu tinha que fazer Stage 2 no horário de V6. Que era uma quanto eu bebia. Agora você tem lá um carro fazendo 14 km por litro, com 70 kg de torque.
É uma coisa absurda. Então, assim, a Leapmotor é uma delas, tá, que vai trazer o Extended Range. Todas vão ter essa tecnologia. A única que não está apostando, eu acho um risco, é a BYD. A Geely está apostando. Vai ter oferta dos carros lá em todo do grupo Geely. A SAIC, que é a dona da MG, está apostando. A Chery, não vi nenhum carro da Chery ainda que esteja em range. Talvez esteja desenvolvendo, eu não saiba, aí eu não tenho conhecimento. Mas a GW tem estudos, todo mundo tem estudo da Extended Range. Ele é motor. Agora, o plug-in híbrido ainda tem uma vantagem, o melhor dos dois mundos. Claro. O motor a gasolina, para quem gosta do barulho, para quem gosta da força em alta velocidade, o motor a gasolina segura muito também. O plug-in híbrido tem o espaço dele, mas o Extended Range ele vai salvar essas plataformas de carro que desenharam para 100% elétrico, e o que o consumidor quer é o híbrido, é o Extended Range. Eu costumava dizer, Caporal, o seguinte, por que o Raval H6 ele é um sucesso no Brasil? Quando a gente fez esse carro, que não é o mesmo modelo da China, né? A gente usou um powertrain que era da Way, mais premium, e colocou no Raval. Quando a gente desenhou esse carro, o carro ficou tão bom. Nossa, esse aqui é o carro ideal para o Brasil. Os chineses viraram para mim e falaram assim, esse é o carro ideal para o mundo inteiro. O mundo inteiro quer ter a flexibilidade do motor a combustão, de abastecer quando quiser. O Brasil é um país de dimensão continental. Você não vai ter eletroposto no interior inteiro do Brasil. Tem que viajar de carro, né? É obrigado a viajar de carro. Você já tem a infraestrutura, mas assim, para a tecnologia de bateria atual, tem hora que o motor a gasolina é melhor. Tem hora que o motor a gasolina é muito bom ter ele lá. E assim foi essa tecnologia, né? Os Extended Range que eu vi lá na China agora, primeiro os caras botam um processador, um Qualcomm Snapdragon para controlar tudo, e botam um super software de gestão, estão usando inteligência artificial no software de gestão. É de arrebentar. Porque o autonomia estendida, Extended Range, ele tem alguns pontos fracos. Se você, vamos dizer, faz um percurso São Paulo-Campos do Jordão, muita subida, gasta sua bateria no plano até chegar na pé da serra. Aí você vai subir só. E entra na serra sem bateria. Não dá conta. O motorzinho não dá conta de carregar a bateria. Então a experiência vai ser frustrante. Vai ser um carro show, limitado na subida. O motor elétrico é ruim, na subida de rampa, de serra, a geração da bateria vai estar fraca. Não vai estar suficiente para uma subida muito íngreme de um carro familiar grande carregado. Então, tem pontos fracos na tecnologia Extended Range também. Mas basta botar um motor um pouquinho melhor. E você saber como fazer esse software chegar carregado lá na sua Exato. Se você tiver aquela opção que eu vejo no híbrido, de você pegar e deixar a reserva de bateria de tanto, etc, você fica resolvido. Porque a sabe o que é genial? O que é isso? Você está usando a sua inteligência para escolher a melhor forma para programar o carro ao longo do trajeto que você faz. Que você nunca fez na vida, porque a gente não tinha isso antes, né? Você não programava nada. E aí vem alguém e desenvolve a inteligência artificial. Então, além do Qualcomm Snapdragon, os caras botam um NVIDIA também no carro, que estuda o teu trajeto. Não, e aí você vai ter interação por voz. Fala assim, olha, hi, carro tal, eu quero ir de São Paulo para Campos do Jordão. Acerta a minha configuração para ele faz para você. Eu vi isso, eu rodei nisso já. Então, não, é assustador. Outro dia eu estava num carro, nem vou falar a marca aqui, mas é sensacional, vou falar, é o Zeekr. Né? Eu fiquei trocando a massagem, falo, hi Zeekr, troca essa massagem, tá pegando muito minha lombar. Não pode ser um pouco mais para cima? Coisas do tipo. Sensacional. Você fala assim, meu... É sensacional. É espetacular isso. Então, por aí que as marcas premium europeias e mesmo a Tesla, quando você vai para o mercado chinês, o chinês não comprava carro chinês, ele não é barrista do carro chinês. É que a diferença de tecnologia agregando tanto... Vou dizer, em 2010, os carros, táxi na China era só Volkswagen, polícia era só Hyundai. Você chegava no aeroporto, não tinha um carro chinês de estacionamento. Olha a transformação em 10, 15 anos. Pega o Didi Executive que eu lançei o Uber Black. Então. Os carros que vêm. Eu fiz escala em Londres, a última vez que eu fui para a China, eu fiz escala em Londres, fiquei uns dias caminhando em Londres, uns dias eu estava com em Pequim. Xangai, desculpa. E usei o Didi Executive e o Uber Black lá na Europa. Não dá para comparar. E via BMW, mas você como usuário do carro, não dá para comparar.
É uma coisa assim... Agora, e é muito interessante essa vantagem tecnológica. A Volkswagen pegou os bons produtos que ela tem elétricos, que estão vendendo bem, a ID4, toda a linha ID, e lançou na China. Foi um fracasso. Né? Não vendeu, a ID não vende na China. E eles viram que eles não estavam competitivos. Não só por estratégia de marketing, desenho, de carro, mas não estavam competitivos na tecnologia. O que a Volks fez? Se rendeu aos chineses, comprou ações da Xpeng, que é uma dessas 3 empresas que eu falo high-tech chinesas, comprou ações da Xpeng e pagou caríssimo o próximo projeto de carros elétricos, a próxima geração de Volkswagen elétrico na China, ser desenvolvido pela Xpeng. Os carros foram apresentados no Salão de Xangai agora, com protótipos. Eu vi algumas coisas. Mas aí perguntaram para a Volks, por que você fez isso? Né? Você não tem engenharia na Alemanha? Então, a gente demoraria 3 anos para alcançar onde eles estão hoje. A Volks tem 11 módulos no carro. O chinês vai lá e bota um Volkswagen Dragon aqui e um NVIDIA ali. 2 módulos programa o carro inteiro. Atualização de software over the air. O carro da Volkswagen tem que ir lá na oficina passar o dia trocando software. O Jim Farley fala sobre isso. Né? Ele andou no Xiaomi e deu risada. Não é? Eu andei no Xiaomi e você dá risada. Não é impressionante? Então, mas o próprio presidente da Ford falando isso, quer dizer, a gente está muito atrasado. Né? E a gente continua produzindo advogado. Eu não sou contra advogado, não, tá? Eu tenho filhos advogados, nora, mas assim, a gente pega o Brasil mesmo. A gente produz muito mais advogado que tem demanda. A China investiu em engenheiro. O governo foi lá, pegou o dinheiro dele e gerou emprego para engenheiro. Exato. E esses caras estão gerando uma tecnologia que, desculpa, está anos na frente. E para alcançar, o que eu estou vendo que vai ser lançado daqui 2 anos, hoje eu estou vendo o carro sendo lançado de novo, como disse, motor 1.0 turbo, 1.3 turbo, gasolina, para competir em faixa de preço de chinês. O chinês já falando, mostrando que você está vendo os carros usados, híbridos com demanda, já também nessa banda de 160, 240 mil reais no carro zero. E carro abaixo de 150 mil tem fila elétrico. Se você pensar, eu tenho acompanhado o Autoavaliar no mercado, né, você tem fila para hora, tem fila, todo mundo quer o BYD Mini mesmo. Quando o chinês vai lançar um carro com a faixa de 100 mil? Não vai lançar. Nenhum carro de 100 mil. Os carros de 100 mil são muito ruins. Eles não trazem uma vantagem competitiva para o Brasil. Mesmo com a tecnologia mais avançada. Não tem tecnologia. Os carros que sairiam 100 mil reais com todos os impostos, tudo aqui no Brasil, não estou falando de ganhar dinheiro. Né? Porque eu estou comparando aqui Car, Antera, carro de 100 mil. Né? Não tem nada chinês que possa competir. Mas o Terra legal mesmo custa 140, né? Não, mas tudo bem. Eu acho assim, 120... 100 mil, vamos falar 120? 120 dá para trazer coisa muito melhor do que nós temos hoje. Dá para trazer até 100 mil, abaixo de 100 não dá com certeza. Aí você começa a pegar mini carros elétricos que não sobem a rampa da garagem. Se você testar aqui no Brasil para nossa condição de uso. Você bota uma rampa mais forte, ele não sobe, o motor é fraco, é feito para andar em cidade plana, sem buraco. É coisa muito delicada, frágil, de baixo custo. Não são produtos que você olha e fala, isso aqui vai fazer uma diferença no Brasil. 100 mil é um limite, assim, hoje, poucos carros podem chegar a 100 mil. Você está no Mini Dolphin, numa banda de 120 já você começa a ter elétrico e híbrido pleno de arrebentar. E foi a conclusão que a Volks fez. A Volks pegou, foi lá, claro, entregou a próxima plataforma para ser competitiva na China com eles que estão vivendo ali. Vai exportar os carros? Não, é a Volks da China que está fazendo isso. Você acha que não vem para cá? Não vem para cá? Não, o contrato deles é só para venda interna na China. Por quê? A Volkswagen, gente, tem que pagar a hora do engenheiro alemão em euros. Sindicalizado. Tá lá, tem uma gestão. A gente sabe como é que a Volkswagen é. A Volks, não vai dizer que a Volks não tem dinheiro do governo da Alemanha. Vai dizer que não tem uma cogestão com os empregados lá dentro. Claro que tem. A engenharia alemã é um orgulho, é um patrimônio que a Alemanha tem. Ela vai agora abandonar e mudar o centro de engenharia dela para a China? Não vai. Ela vai desenvolver uma geração nova de carros elétricos, vão ser bons e tudo mais. Mas assim, não é que não vão ser competitivos. Claro, não, mas você não acha que, vou fazer uma provocação aqui, que as marcas europeias, americanas vão começar a copiar os chineses? Que sempre foi o inverso? Já estão. Né? Então,
Sempre foi inverso. Mas a história não era isso, né? Eu adoro Audi. Adoro. No meu tem um Audi, adoro usar o carro dela. Eu vou lá para a China e vejo aquele Audi. Você viu que era um SAIC, é um carro da SAIC, feito para Audi, que em vez das argolas está escrito Audi com as letrinhas na frente. Eu já vi. Que dó que dá aqui. Um Audi chinês. Aquele carro é o IM da SAIC. Com um logo escrito Audi na frente. Acabou de trazer o Spark aqui. Isso. De uma submarca barata, desconto. Baojun, Wuling, são as submarcas da SAIC. A SAIC, a joia da coroa que a MG está trazendo ela. Claro. Baojun, marca de desconto, carro de entrada, logo Chevrolet. É isso que veio para o Brasil, com o logo da Chevrolet. Então, bom carro. Tá? 150 mil reais, não dá para fazer 100 mil. E é um carro já barato de fabricação, de manufatura. Não é um carro premium, longe de ser. Então, o que acontece? Hoje, 85% dos carros plugáveis elétricos, híbridos plug-in, no Brasil, são chineses. 85%. Um domínio de BYD GWM. Não estou contando Volvo como chinesa, tá? Senão marca chinesa desconhecida, estou falando. 85%. E um fato muito curioso, né? A Anfávia fez um estudo com o Boston Consulting Group ano passado, que falava que o micro-híbrido e o híbrido pleno da Fiat e da Toyota ia dominar o Brasil. Depois havia o elétrico e o plug-in, cabeça de europeu, vou falar com as montadoras que estão aqui, plug-in é uma porcaria, plug-in vai ser o menor das tecnologias. Estou falando de estudo de um ano atrás, tá? Eu olhei para todo mundo ali, eu tive uma apresentação do BCG para mim, eu olhei. Vocês não acham que o mix está errado? O número está certo, sabe o mix está errado? Só se os chineses mudarem. Qual é a tecnologia mais vendida no Brasil hoje de eletrificação? Híbrido plug-in. O Brasil é o único país do mundo que tem híbrido plug-in sendo vendido mais. Por quê? Domínio da tecnologia chinesa entrando. Na Europa eles não entraram tanto, às vezes não entraram nada. Não tem uma infraestrutura igual na China. E o plug-in hoje é o dominante, com 4% quase do mercado brasileiro já. Então, quando você soma o plug-in com o elétrico, que se hoje dá aí 7%, os dois somados, no estudo da Anfávia, tá? Eu uso o estudo da Anfávia. Vai ser 20 e poucos por cento de carro plugado. Para mim, metade elétrico, metade plug-in, porque vai entrar o Extended Range. O que foi desenhado no mundo, o plug-in tem desuso, vai ser só 4%. O pessoal do meio ambiente na Europa diz que fica muito bravo, porque o pessoal lá pega esses carros plug-in e não carrega, usa só gasolina. Caporal, você tem um carro híbrido plug-in no Brasil, você aceita rodar com gasolina? Não. Você se mata para rodar com elétrico. Você faz de tudo para ir, voltar e carregar de novo. É o contrário do europeu, que esquecia de carregar porque não tem nem garagem para carregar. O brasileiro tem garagem fixa, ponto de trabalho fixo, carrega o carro, dia a dia. Eu capto minha própria energia. Você mora em casa com fotovoltaico. Acabou. Dia a dia é elétrico. Se você viajar, você tem ali o motor a gasolina. Tudo que ele traz de bom. E ainda vai ter o Extended Range agora como opção. Então, a tecnologia plug-in, essas duas tecnologias plug-in, tanto o PHEV quanto o ERV, vão ter um peso muito importante no Brasil. E por que o estudo da Boston Consulting Group estava fraco? Porque eles foram ver as montadoras e ninguém estava investindo. E as chinesas vão trazer. E agora vai começar todo mundo a investir. Vai aqui atrás. Mas o plugin das montadoras tradicionais é muito antigo, é muito ruim. Então a única forma de fazer agora é copiar. A única forma de fazer agora, respondendo agora assim sua pergunta, é inverter o ciclo. As montadoras já estão, a Volkswagen foi usar a tecnologia da Xpeng, a Audi foi usar a tecnologia da SAIC lá na China, e para híbrido plug-in, a Stellantis foi ter uma participação da Leapmotor para trazer o Extended Range da Leapmotor para o Ocidente. Sim. A GM está lá com a Baojun. A única forma de você ser competitivo nesses 20% de carro plugável em 5 anos, o estudo diz 40% de carro plugável em 10 anos,
Hoje é 85% chinês. Para cair para 50%, para 70%, a montadora tradicional vai ter que usar a tecnologia chinesa. Não tem alternativa, porque não é competitivo. Você dirige uma BMW híbrida plug-in e dirige um chinês híbrido plug-in. Desculpa, a BMW dá de 1000 no carro chinês. Dirigibilidade, ergonomia, acabamento, premium, suspensão, um show de carro. Mas não na tecnologia de eletrificação. Na tecnologia de eletrificação, o chinês dá um show. E vai ter que licenciar a tecnologia deles. De outra forma, nós vamos ver muito Ribed, muito carro trocando logo. A Renault agora está junto com a Geely, a Horse é a fusão deles de powertrain. Aí que eu não entendo, a Renault vai e lança um carro gasolina flex de novo. Porque ela tem a Geely do lado dela. A Geely tem todas as tecnologias para trazer para o Brasil. Todas. Vai a Geely e lança um SUV elétrico, vai a Renault e lança um SUV flex. Pô, o futuro está aqui. Está no híbrido plug-in, está no híbrido pleno, e uma Renault vai usar a tecnologia da Geely, uma GM vai usar a tecnologia da SAIC. Vai ser uma constante e nós vamos dar graças a Deus, amém. Essas marcas vão sobreviver usando isso, porque senão vai ficar 85% dos carros plugáveis na mão dos chineses. Interessante isso, muito bom. Maravilha. Eu acho que assim, a gente já falou bastante, mas a gente tem mais assunto para falar. Nós vamos deixar para um próximo. Isso. Pode ser? A gente precisa falar uma coisa muito importante, que a gente não para de se reinventar nesse mundo de tanta tecnologia e falar um pouco sobre etarismo, sobre nossa idade. Exatamente. Você me convida aqui, a gente estourou aqui o horário, mas... A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Maravilha. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Camarão. Bastante. E um presente para você? Opa! Um vinhozinho italiano aqui para a gente. Sim. Aqui. Aí, Fran, vamos agradecer. Beleza? Muito legal, Camarão. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Maravilha.